Bom dia, boa tarde ou boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o Cleiton Mo e eu vou trazer mais um conto brasileiro. Hoje eu vou trazer do povo Ofaié, somos Ofaiéus, ela tava lá, Ofaié, que é do Mato Grosso do Sul. O nome do conto, assim, uns lugares eu li ali que é a origem da caça, mas eu prefiro pensar a origem dos animais, né? Mas é porque tem a ver com comida. Então vamos lá. Bem, primeiramente esse povo é de um lugar chamado Brasilândia, de uma região chamada Brasilândia, no Mato Grosso do Sul. E esse povo ele sofreu muito com a ocupação de fazendeiros clandestinos, vamos dizer assim. Eles perderam muito território e muita gente. A população deles reduziu drasticamente e é até difícil de encontrar a quantidade deles que eles ainda existem, mas eles resistem e tentam ocupar. Desde 92, as terras deles foram decretadas dele, mas ainda muitos fazendeiros clandestinos ocupam aquela região e fica nessa briga constante, esperando a determinação de algum órgão superior. Eu vi que eles estão lutando para não perder a cultura deles, porque agora eles são muito poucos. Em 2001 tinha feito um censo, só tinha 58 pessoas e algumas delas ou vinham de outros povos, vinham de outros povos, né, em geral, seja indígena ou não indígena, mas que morava lá e partilhava da cultura deles. Eu vi que é um povo que está lutando para conseguir sobreviver à cultura, no caso, né, não de pessoa, preservar a cultura. E tá complicado com os coitados, né? Mas, enfim, eu vou trazer um conto que, pelo que eu vi, pelo que eu li, é um dos contos mais comuns deles, que é quando surgiram os animais. Então, vamos começar. Bem, essa história se passa em tempos imemoriais, aos quais os seres humanos já existiam, mas aparentemente eles não sabiam ainda se alimentar direito. É como se eles tivessem sido criados, mas ainda não tivessem desenvolvido a capacidade de perceber o que era para comer e o que não era para comer. E nessa época, em umas versões falam que o Sol e a Lua viviam com eles como humanos também. Eu já falei em outros contos do canal que tinha também essas coisas que às vezes o Sol estava na Terra e tal. Isso é até relativamente comum em alguns povos aqui no Brasil, e nesse caso era também. Mas a Lua basicamente é meio que irrelevante nisso, ela meio que brigava com o Sol ali um pouco, e a população era mais afeiçoada a ela do que a ele, e ele era o líder daquele povo. Então eles cobravam a ele uma resposta ou alguma coisa, porque eles não estavam conseguindo mais alimento para subsistir realmente, né? Então, uma das vezes que cobraram, o Sol levou eles para a mata, e quando chegou lá na mata, ele mostrou a jabuticabeira para eles. E aí eles foram comer jabuticaba. Disse, ó, esses frutos aqui vocês podem comer e tal. E todo mundo tava faminto. Só que isso não aconteceu assim do nada. Antes do Sol ceder para mostrar essa jabuticabeira para eles já tinham intimado o Sol e só tava pagando de doido. Eu não sou obrigada a nada, a nada. Então o que foi que eles fizeram? Eles tentaram aniquilar o Sol queimando. Fizeram ele queimar ele, tipo, cercaram ele e foram queimar para que ele pudesse fazer alguma coisa. Beleza, eu respeito o seu posicionamento, mas eu acho que é um posicionamento burro. Em um conto que eu li, disse que o Sol apenas riu da situação e, enfim, já era de fogo mesmo, já absorveu as chamas, coisa do tipo. Em outro conto, fala que ele criou uma lagoa próxima, pulou na lagoa e saiu do outro lado e chegou até no povoado antes deles, né? E depois de tanto o povo insistir, ele foi levar o povo pra mata para dar uma alimentação. E aí foi quando o Sol mostrou a jabuticabeira para eles e disse para eles que eles podiam se alimentar. Eles subiram já, com pressa ali, já, para se alimentar e começaram a comer. Foram comendo, uma atrás da outra e foram se empolgando. Só que aí o Sol, que não queria fazer que a coisa saísse de graça, vamos dizer assim, e vendo que a jabuticaba não seria suficiente para eles se alimentarem, ele pegou um pau e começou a bater na árvore com muita força. A árvore começou a tremer. E disse que com essa madeira que ele bateu, né, ele conseguiu fazer a árvore tremer e as pessoas começarem a cair. Ele em seguida jogou um feitiço, e esse feitiço fez com que cada pessoa caísse e desse origem a um animal. Inclusive tem conto caindano que fala sobre isso também, depois eu posso trazer no canal que eu não trouxe ainda. E aí cada um deles foram virando animais. O conto fala sobre, por exemplo, anta, cutia, vaca, e vai falando alguns animais ali que foram saindo dali, né, dos seres humanos se transformando, enquanto caíam, se transformavam em outros animais. Só que alguns ficaram presos, conseguiram se segurar.
Um dos contos fala, inclusive, que pegaram cordas e se amarraram aos galhos, né? Pra que não caíssem, pra não se transformar em animais. Aí o sol não se preocupa. E foi e transformou esses que ficaram em macacos. Diz que o último que se transformado foi o bugio. O sol dali então acendeu e deixou pra lá eles. O bugio pulou para outras árvores e no conto aqui é como se tivesse restado magia ainda nos primatas que receberam, né, a última transformação, e ele começa a puxar do chão como se fossem árvores, e as árvores vão criando. Em alguns dos contos fala de algumas espécies de árvores que vão sendo criadas e estão puxando lá. Depois eles costuram a mata, meio que justificando porque a mata é fechada. Foi como se fosse esses animais se protegendo da influência do sol, já que o sol fez isso com eles. Os seres humanos que sobraram, e aí a gente pode usar o lúdico, ou aqueles sob tutela da lua, ou aqueles que não estavam naquela árvore naquele momento, estavam se alimentando, enfim, qual que seja, foram instruídos a caçar os outros. Tá certo isso? Em uma das versões do conto, fala que o sol volta, desce e mostra a eles como caçar esses animais que vieram para se alimentar dos animais, para que eles pudessem se alimentar não só de frutos, mas também de carne, né? Mostrando a eles para eles poderem sobreviver e superar a fome. É um conto extremamente lúdico. Eu acho legal quando tem um povo que tem um conto assim lúdico dessa maneira, tipo, bem louco, apesar de que muitas vezes não... Porque existem alguns contos que trazem realmente uma certa realidade no geral ali. Alguém pegou, fez uma interpretação, só floreou pra ter aquilo. Esse é uma coisa mais lúdica, mas eu acho bonito porque é um negócio muito mágico, muito... que muitas vezes a gente acha que no Brasil... A gente não, né? Eu não tenho essa impressão, não. Mas eu assistia Catalendas, né? E tal, enfim. As pessoas têm a impressão de que essas magias, essas coisas, só acontecem no Oriente, tipo na Ásia ou na Europa. Mas aqui no Brasil a gente tem muitos contos que são, assim, fantasiosos, mágicos, né? Incríveis. E eu acho legal quando é um conto assim. Bem, é isso. Eu espero que tenham gostado. Então curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. E se não sabem o que escrever, escrevam bugio. E é isso. Valeu!